apresentar eu mesmo pouco. Sou historiador e filósofo das ciências, mas também trabalho muito com a epistemologia francesa e também com Foucault, com lados mais políticos. Trabalhei muito sobre a história da psiquiatria na França durante o século XIX e também a atualidade das relações entre psiquiatria e criminologia e todas as reformas penais, especialmente na França, sobre a questão do perigo das pessoas perigosas, etc. Trabalhei também pouco sobre a história do conceito de risco e do princípio de precaução. Não sei se você conhece bem, mas também no Brasil, sim. Mas agora minhas pesquisas mais importantes, mais com a questão da raça, do conceito de raça. Escrevo esse livro que é uma parte da minha tese de doutorado, que é sobre a história do conceito de raça, sobre a história dos conceitos de raça, seria melhor dizer, porque é uma genealogia dos diversos conceitos de raça que se acham no campo da nobreza, no campo da criação dos animais, no campo das relações coloniais também, no campo da teologia, antes da introdução do conceito de raça na história natural, no século XVIII. E a parte mais importante do meu livro depois é sobre as condições políticas e epistemológicas da introdução do conceito de raça dentro da história natural, que é feito toda essa introdução, a construção do saber naturalista sobre as raças e sua introdução nos dispositivos biopolíticos, nas políticas. É uma história, vou dizer isso um pouco mais depois, mas é uma história que se concentra sobre o conceito de raça sempre em relação com um outro conceito, que é o conceito de degeneração. Vou explicar depois por que me focalizo sobre essa relação entre os dois. Então, é uma história do conceito de raça, mas é também uma história do conceito de degeneração ao mesmo tempo. Então, aqui gostaria de tratar de modo geral de como os problemas e os conceitos derivados da medicina foram usados no campo da história natural para analisar as raças humanas no final do século XVIII e no início do século XIX. E antes de tudo, é preciso lembrar uma coisa importante, que o conceito mesmo de raça não foi introduzido no campo da história natural para descrever a diversidade humana antes dos anos 1750. Não quero insistir neste ponto e nem tratar aqui das condições epistemológicas dessa introdução, como eu disse. Se você fica interessado, tem todo esse livro sobre essa questão, você pode fazer circular isso. Mas posso salientar aqui que é fundamental, é uma posição epistemológica que tenho, analisar o conceito de raça na história natural em suas especificidades, como um conceito relativamente distinto dos outros conceitos concorrentes que já existiam nessa época no campo da história natural, como os conceitos de variedade, por exemplo, de espécie, de temperamentos, etc. E precisa se interrogar sobre a diferença que esse conceito de raça introduziu. Porque, nesse momento específico, diversos naturalistas, especialmente naturalistas monogenistas, naturalistas que creiam na origem comum da humanidade, sistematizaram esse conceito. Por quê? Por exemplo, não basta constatar que o Linneo classificou variedade na espécie gênero Homo para que possamos identificar um conceito de raça no Linneo. Não tem conceito de raça no Linneo, é uma coisa que tentei demonstrar bem claramente. Não basta constatar que existiam análises dos diversos temperamentos das nações humanas
para falar de raça nesses textos. A raça qualifica uma coisa mais específica, que tem a sua própria genealogia, a sua própria história, que pode ser estudada antes do século XVIII, na encruzilhada das reflexões da nobilidade, como eu disse, das práticas de criação dos animais. Uma parte bem importante do meu trabalho é sobre a criação dos animais e a história dos dispositivos de criação dos animais. As descrições dos povos do mundo e as reflexões teológicas sobre as transmissões dos pecados. Em todos esses campos, a raça qualificava, antes de tudo, uma entidade genealógica caracterizada pela transmissão de particularidades morais ou físicas através das gerações. E só nos anos 1740, 1750, que essa noção de raça adentra o campo da história natural para qualificar variedades, no sentido naturalista, relativamente constantes dentro de uma espécie. E essa constância sendo caracterizada pela transmissão dessa variedade ao longo das gerações, através de uma linhagem. Falando de outra forma, só é neste momento que a noção de raça integra o espaço conceitual da história natural em tensão com a alternativa tradicional que existia nesse campo entre variedade e espécie. Se eu falei agora brevemente sobre essa questão, é porque precisamos lembrar que o contexto do qual falarei aqui é o contexto da implantação do conceito de raça mesmo na história natural. Quando eu disser que o modelo medical oferece analogias para compreender as raças, é preciso entender isso num sentido radical e constitutivo. Esse modelo médico aparece não só para dar tal ou tal opinião sobre a raça, uma entidade raça que já estaria bem estabelecida no espaço da história natural, mas sim para fundar o conceito mesmo de raça. E reconhecer essa relação constitutiva permite entender melhor os laços estreitos que perduram ainda hoje, que estão fazendo retorno hoje, né? Apesar de todas as leituras entre raça e medicina. Então, depois de tudo isso, gostaria de expor claramente a minha tese. Por diversas razões que não vou detalhar hoje, a história dos saberes sobre as raças humanas se focalizou principalmente sobre o problema que eu chamo de problema da alteridade. Por muitos autores, a história do conceito de raça se resume principalmente aos trabalhos que estabelecerão diferenças radicais, todos os termos são importantes, né? Radicais, originais e não alteráveis dentro da humanidade. E fizeram classificações fixas sobre essas diferenças. Tendencialmente, a verdade do conceito de raça se situaria, segundo essa interpretação, do lado da afirmação que existem diversas espécies dentro do gênero humano, com origens diferentes, o que se chama de poligenismo, caracterizando grupos radicalmente separados. Essa interpretação, que se encontra bem regularmente na história da raça, tende a confundir a história do conceito de raça com a história do racismo e parte de uma definição do racismo como a afirmação de diferenças radicais entre os homens, fundando práticas de exclusão, de eliminação, de discriminação, etc. Claramente, essa interpretação tem a sua legitimidade, não vou contestar essa interpretação. Não se pode negar que tiveram muitos discursos e práticas sobre as raças humanas que funcionaram desse jeito. Mas, para mim, essa perspectiva é limitante. E, de um certo modo, oculta muitos outros tipos de saberes e relações de poder sobre as raças. Existem
vários outros discursos e práticas sobre as raças humanas que pertencem a modelo pouco diferente, modelo que eu chamo de alteração. Alteração para contrastar de uma forma ideal com o modelo da alteridade. Vou depois explicar o que significa alteração. Mas esse modelo de alteração desempenhou papel muito importante na elaboração dos diversos conceitos de raças e, especialmente, na formação do conceito de raça na história natural. Esse modelo tem suas especificidades, então não é pertinente ignorá-lo ou reduzi-lo ao modelo da alteridade. Consequentemente, precisamos, e isto é a minha primeira tese, analisar esse modelo de alteração e como foi essencial para a formação do conceito de raça na história natural. É o que vou pouco fazer aqui. Mas a minha crítica sobre a focalização da história do racismo sobre o tema da alteridade se aplica também na definição do racismo mesmo. Tanto quanto existe racismo da alteridade, existe racismo da alteração. Isto é, o que significa o racismo da alteração? É racismo que afirma que as diferenças dentro da espécie humana não são diferenças radicais, mas são alterações de uma identidade original ou de uma norma universal para alcançar. Racismo que afirma que as raças são desvios, degradações de tipo original, que precisam ser corrigidos, reduzidos à norma, ou que são atrasos, paragens, fixações num desenvolvimento universal. Para dizê-lo de outro jeito, em vez de insistir só sobre o fato que as raças serão pensadas como alteridades radicais, incomensuráveis, originalmente distintas, é preciso levar em consideração que muitas vezes eram pensadas ao contrário como alterações de uma identidade, como diferenças que aparecem a partir dessa identidade. Uma identidade, então, que fornece uma norma a partir da qual as diferenças serão confrontadas, avialadas e reduzidas. E, com certeza, isso gera tipos de relação de poder bem particular que precisa analisar por si mesmo. Então, as raças humanas não surgem assim como sendo absolutamente outras, mas como versões alteradas de uma identidade. E é possível demonstrar sem muitas dificuldades que esse modelo foi fundamental para a elaboração do conceito mesmo de raça na história natural. As raças foram interpretadas por uma longa tradição, que vou explicar pouco aqui, como alterações de tipo original que se transmitiam e se agravavam através das gerações. Esse modelo foi também fundamental para a difusão do conceito de raça e sua aplicação durante o século XIX, não só nas diversas raças, grandes raças antropológicas do mundo, mas também nos diversos elementos da população de país, frequentemente no limite entre o normal e o patológico. Para pensar raças mórbidas, como se dizia no século XIX, anormais. Então, esse modelo fundou também muitas técnicas e práticas de poder e de dominação que incluem as práticas de exclusão e de eliminação, mas não se limitam a elas. Existem práticas de prevenção, de correção, de normalização, de aperfeiçoamento, que merecem também o nome de racismo. Então, insistir sobre esse modelo da alteração para pensar as raças permite, entre outras consequências, sublinhar o laço muito forte que existe entre os conceitos médicos e as reflexões sobre as raças. Com toda certeza, uma perspectiva focalizada sobre a alteridade
permite também a análise de algumas relações entre raça e medicina. Por exemplo, a medicina fornece tanto saber sobre os temperamentos das raças, das diversas raças, como sobre as suas doenças específicas. Mas nessa perspectiva, a perspectiva da alteridade, o papel da medicina na conceptualização das raças permanece secundário. O que é muito diferente quando se considera o problema da alteração. Porque dessa vez, a questão é entender duas coisas. Primeiro, como, a partir de uma identidade original, se formarão linhagens bem diversas. E, segundo, como essas diferenças se transmitem e se acentuam ao longo do tempo, de forma a produzir distinções aparentemente radicais. E para pensar esses dois problemas, o da alteração e o da transmissão das alterações dentro da geração, dentro da raça, dentro da hereditariedade, os naturalistas mobilizarão dois modelos principais. O primeiro, não vou falar desse modelo aqui, é o modelo da criação dos animais. Pois a criação permite estudar como se formam raças distintas mediante a acumulação de diferenças selecionadas ao longo das gerações, a partir de uma origem única. Não vou falar muito sobre esse modelo, mas ele é fundamental para a formação do conceito de raça na história natural. Buffon, Maupertuis, Blumenbach, Pritchard, que são naturalistas extremamente importantes na história do conceito de raça, sempre usam a criação e a domesticidade como modelo principal para entender a formação das raças humanas. E como vocês sabem talvez, o termo mesmo de raça vem, é uma das duas etimologias possíveis, da criação dos animais, do termo normand, da Normandia, ara, que significa o lugar onde se reproduzem as raças, especialmente do cavalo. Então, os historiadores que pretendem estudar a emergência do conceito de raça humanas na história natural sem considerar, ao mesmo tempo, a questão mais geral da emergência do conceito de raça aplicado aos animais, cometem um grave erro de perspectiva para mim. São as mesmas condições que explicam, parcialmente, a introdução do conceito de raça feita por Buffon para pensar diversas variedades constantes de animais, formando linhagens das quais se podia retraçar as origens, as relações genealógicas e a formação do conceito naturalista de raças humanas. O segundo modelo é o modelo medical. O modelo da patologia e das alterações mais ou menos mórbidas estudadas pela medicina. Dessa vez, a medicina não tem um papel acessório, mas constitutivo na conceptualização das raças. Por quê? Porque a partir do momento em que é preciso entender as raças como alterações de uma norma original, ou como fixações dentro de um processo de desenvolvimento, a tensão típica do raciocínio medical entre o normal e o patológico se torna fundamental. A medicina fornece conceitos e analogias para pensar as raças através, essencialmente, de dois campos de referências que vou explicar aqui. O primeiro é o campo das alterações e os seus mecanismos. O conceito de degenerações, de desvios, de paradigmas de desenvolvimento, de monstruosidade, vão ser úteis para pensar as raças humanas e sua formação. Segundo, as doenças hereditárias e outros defeitos hereditários vão permitir de entender o modo de transmissão das alterações e sua generalização para formar raças diversas através das gerações. Então, nessa perspectiva,
o modelo medical é constitutivo para pensar a noção de raça a diversos níveis, que são os seguintes. Primeiro, é fundamental para pensar a formação das diferenças na identidade. Reduzindo as diferenças a alterações dessa identidade. Por exemplo, o negro como alteração do branco. Como você sabe talvez, para o Buffon, por exemplo, o branco é a verdadeira cor da humanidade. O negro é uma alteração dessa verdadeira cor da humanidade. A Constituição dos índios como alteração da Constituição dos europeus. O exemplo mais famoso que eu vou dar depois é o exemplo de Cornelius de Pau, por exemplo. Segundo, para pensar a relação entre a norma, considerada como universal e normativa, e seus desvios, considerados como quasi-patologias. As outras raças são degenerações, quasi-monstruosidades ou verdadeiras paragens de desenvolvimento em relação aos brancos. As raças são geralmente localizadas numa zona nublada entre o normal e o patológico. Não são exatamente doentes, mas não são exatamente normais. São o que vou chamar de anormais. Terceiro papel do modelo médico, para pensar, para entender os mecanismos de transmissão e de agravamento das diferenças a partir de uma origem comum, através da analogia fundamental com as doenças hereditárias, que é extremamente importante durante a segunda parte do século XIX. Mas, quarto ponto, ao mesmo momento, o modelo médico permite de estabelecer uma importante, mas muito difícil para estabelecer, distinção dentro do campo geral das variedades da humanidade, entre variedades que produzem raças, em francês, font race, tem variedades que produzem raças, que se reproduzem com constância dentro de uma linhagem, e o que os naturalistas chamam de acidentes individuais, que não se reproduzem ou sem constância. Por exemplo, algumas monstruosidades. E quinto ponto, fornecer um modelo também para explicar como os mesmos mecanismos, a formação das grandes raças antropológicas e das diversas pequenas raças mais ou menos mórbidas no território nacional, de acordo com as condições de vida, o clima, etc. Coisa muito importante para entender o discurso da degeneração da espécie humana no século XIX e o que o Michel Foucault chamava de racismo contra os anormais. Então, depois de todas essas considerações teóricas, vou dar alguns pontos, vou me focalizar sobre alguns pontos. Tudo bom para o português? Está claro? Desculpe por o sotaque francês bem marcado. Então, o primeiro ponto sobre o qual vou me focalizar um pouco concerne o modelo das alterações do temperamento e da constituição, ligadas ao clima, aos alimentos, às condições de vida, para pensar a formação das raças a partir de uma origem comum. Nesse caso, o modelo médico e o modelo da criação dos animais se confundem. Em particular, porque o modelo principal que vai ser convocado é o modelo da transplantação e das alterações que essa transplantação produz na constituição dos indivíduos e dos povos, como nas raças dos animais e vegetais. O problema da transplantação e de seus efeitos é um tema bem tradicional que adquiriu uma maior importância com a colonização das Américas no século XVI
e também como o desenvolvimento das importações de cavalos no século XVI. Não vou insistir sobre isso, mas tem uma transformação importante dos dispositivos da criação dos cavalos no século XVI, especialmente na França, com uma etatização. E o problema da degeneração ligada à transplantação é muito importante nesse período. O que me interessa aqui é entender as transformações ligadas à sua mobilização desse modelo de transplantação para pensar a formação das raças humanas no campo da história natural. Esse modelo funciona desse jeito. Primeiro, para citar o médico francês Le Camus, o temperamento é secundário e depende do solo de onde alguém nasceu, do clima, dos alimentos, etc. Segundo, por conseguinte, a transplantação produz necessariamente alterações nos humores e nas constituições. Essas alterações podem explicar como, a partir de uma origem única, se formou a diversidade na humanidade. Como escreveu, por exemplo, o médico Laurie, francês também, né? Citação: quando nós estudávamos a natureza humana em geral, ela não era alterada por essas transformações que desfiguram a sua origem, deixam marcas indeléveis e que, perpetuadas de raça em raça, parecem ter produzido no gênero humano 1000 espécies diversas. Fim de citação. Esse modelo pode ser encontrado, por exemplo, no Abbé Dubos ou no Buffon, para explicar por que, citou o Dubos, por que as raças dos homens são tão diferentes hoje em dia. Fim de citação. Uma característica deste modelo é o de pensar a diversidade humana como alteração ou degeneração de uma constituição original ligada a um clima original. Constituição original, clima original. E como podemos ver no vocabulário de Laurie, por exemplo, essas alterações são geralmente consideradas em termos negativos, como quasi-patologias produzidas por um processo de aclimatação mórbida. E isso se explica bem levando em consideração os dois campos práticos onde foi elaborada essa questão da transplantação. Esses dois campos são a criação dos animais e a medicina da colonização. O primeiro campo, a criação dos animais. Do ponto de vista dos criadores, a transplantação e a aclimatação das raças são consideradas como ameaças, pois um criador, normalmente, escolhe uma raça por suas qualidades de origem e tenta preservá-las na terra para a qual ele importa essa raça. A perda dessas qualidades durante a aclimatação implica para ele uma degradação e uma degeneração. Esse ponto fica muito claro no artigo de Buffon sobre a degeneração do cavalo. Texto que Buffon usará como modelo geral para interpretar o processo de degeneração de todas as espécies e que se inspira das reflexões anteriores dos criadores. Segundo Buffon, as influências do clima, estou fazendo citação de Buffon, alteram a forma dos animais importados na primeira geração. Mas, na primeira geração, citou Buffon, a marca original fica pura. Fim de citação. Não tem, ele disse, defeito de estirpe na primeira geração. Na segunda geração, ao contrário, a forma original é alterada e produz, ele disse, germens de defeituosidade, que são hereditários. E assim, progressivamente, esses defeitos se acentuam e, através da geração, se transmitem e, depois de 3 gerações, a raça é totalmente degenerada. Okay? O que é importante, o que é muito importante
para sublinhar é o fato que Buffon não aplica esse modelo para interpretar a degeneração de tal ou tal grupo de animais importados, como fizeram os criadores. Para ele, é o mecanismo de produção das raças mesmas como degenerações da espécie, de uma espécie. O que significa que uma espécie tem um clima original, todas as espécies têm um clima original e um tipo original. E que o efeito da transplantação altera radicalmente durante a geração esse tipo, porque eles quitam o clima original. Então, as raças são, por conseguinte, degradações desse tipo original. E essa mudança de plano implica que a degeneração não seja uma degeneração de um grupo particular, mas da espécie, e que essa degeneração produza as raças, e ela tem uma consequência bem importante, é que as raças são desvios do tipo original. Segundo Buffon, para corrigir esses desvios, para alcançar de novo o que ele chama o bom e o belo do tipo original, porque todos os tipos originais são o bom e o belo da espécie, é preciso eliminar esses desvios. E como se faz? O melhor jeito é aplicar a técnica dos criadores, a lavagem das raças inferiores por uma série de cruzamentos racionais. Você talvez sabem, tenho certeza que você sabe, que esse princípio, o de alcançar o tipo perfeito através de cruzamentos bem organizados para lavar a raça negra, por exemplo, vai virar um projeto ideal até o final do século XIX no Brasil, com essa ideia do branqueamento. Mas sua origem se localiza no século XVII, nas práticas dos criadores, e a importação depois na análise, na história natural das raças humanas, especialmente por Buffon. O outro campo de análise das raças como alteração é onde se acha uma interpretação negativa do valor das diferenças produzidas pela transplantação e pela aclimatação e a medicina, e especialmente na sua interpretação do fenômeno da criolização. Fenômeno que não foi percebido de um jeito muito favorável nos séculos XVII e XVIII pelos europeus. Por exemplo, para o médico francês Bertin, o processo de criolização é interpretado como um processo de radical alteração da constituição dos indivíduos, muito parecido com o processo mórbido. Esse ajustamento implica uma crise grave e uma degeneração radical da constituição dos indivíduos, que se torna mais flácida, úmida e fraca. Vocês sabem bem que é assim que se analisa normalmente a constituição dos crioulos, por exemplo. Então, os naturalistas do século XVIII vão usar esse modelo médico e os conceitos da medicina humoral, o solidista, de degeneração dos humores, de amolecimento das fibras, de constituição biliosas ou pitiosa, mas não para descrever, é o ponto importante, não para descrever a transformação da constituição individual, e sim para descrever o processo de formação das raças dentro da espécie humana. Então, assim, eles vão identificar no corpo dos negros, por exemplo, alterações radicais da constituição original da espécie, produzindo um temperamento mais bilioso e mais quente, por exemplo. Vão identificar no corpo dos índios uma degeneração ainda mais profunda, produzindo uma constituição úmida, fria, muito parecida com a análise na época da constituição das mulheres. E aqui se nota, mais uma vez, uma transformação
muito importante ligada à incorporação desses discursos no campo da história natural e sua junção como problema da formação das raças dentro da espécie natural. Porque os discursos sobre as alterações radicais que a transplantação produz, por exemplo, na constituição dos povos, é uma coisa bem antiga. Por exemplo, já em 1607, o dominico espanhol Gregorio García, no seu livro sobre Origen de los Indios del Nuevo Mundo, analisou de maneira detalhada como os antepassados dos índios sofreram uma alteração radical do temperamento nas Índias, que foi transmitida através das gerações, de forma que hoje eles têm, estou fazendo citação de Garcia, eles têm uma complexão fria e úmida, parecida com as mulheres, os eunucos e as crianças. E eles são covardes e afeminados por essa razão. Então, é um discurso tradicional, isso. Mas, em 1768, o Cornelius de Pau, nas suas recherches filosóficas sobre os americanos, reitera exatamente os mesmos enunciados. Parece que não tem diferença. Mas, na verdade, tem uma diferença considerável. Garcia se servia desse discurso para explicar como os índios poderiam descender dos cartagineses e dos espanhóis, para legitimar a possessão da Índia por os espanhóis e o espanhol. Queria encontrar alterações que poderiam explicar as diferenças entre esses povos e o povo indígena atual. Para De Pau, é totalmente diferente. Ele incorpora esse discurso numa teoria da produção das variedades hereditárias dentro da espécie humana. Os índios são uma degeneração da espécie, uma raça particular, quase mórbida, produzida desse jeito. Como escreveu o médico Antoine Taillefer, a sua citação, da mesma forma que um indivíduo tem idiosincrasias, a espécie em geral pode ser obrigada a se submeter a variedades acidentais que a fazem desviar por aberrações mais ou menos importantes do tipo universal da espécie. Fim de citação. Então, essa ideia é absolutamente fundamental. As raças são aqui desvios da idiosincrasia particular do tipo da espécie. O tipo da espécie tem uma idiosincrasia particular e as raças são desvios, quase patologias dessa idiosincrasia. E com esse modelo, os naturalistas e os médicos podem analisar as constituições particulares de algumas raças como sendo o resultado de alterações quase mórbidas, mas alterações que se tornarão naturais, que são entre o mórbido e o natural. Por exemplo, o médico Pierre Barrère explicou a cor dos negros a partir de um excesso de sangue, no sangue, de uma substância parecida com a bilis. Esse excesso produz nos negros outros sintomas típicos de uma constituição quase mórbida. Faço a citação do Barrère, que é bem clara, hein? A força e a rapidez do pulso, uma lascívia extrema e outras paixões exageradas e um calor importante da pele. Fim de citação. Para outros comentadores, a analogia com a constituição mórbida é ainda muito mais profunda. Eles escrevem, são outros autores, hein? Cito: a cada dia se observa na Europa que na icterícia, não sei como se pronuncia, icterícia, a bilis se difunde de tal maneira que gera uma cor amarelada na pele. Na icterícia negra, a cor na pele é escura. Talvez poderíamos considerar a cor dos negros como uma icterícia natural. Fim de citação. E esse modelo, essa analogia entre icterícia e a cor dos negros vai ser encontrada no Buffon, no Blumenbach, até o início do século XIX. Mas é o Cornelius de Pau
que ilustra de melhor jeito essa analogia entre estado mórbido e constituição dos negros. Cito, é uma citação bem clara, né? O seu pulso é quase sempre rápido e acelerado. É quase a mesma citação de Barrère, mas com uma diferença. A sua pele parece quente. Por conseguinte, as suas paixões são exageradas, sem moderação, excessivas e não obedecem às rédeas da razão. Como eles não podem governar a si mesmos e por si sós, as pessoas que os governam os tornam escravos de primeira categoria. Fim de citação. Então, você pode ver como tem uma constituição quase mórbida que é descrita como tornada natural em algumas raças. O melhor exemplo disso é o exemplo do índio com a análise do Buffon e de Cornelius de Pau sobre o índio. Segundo de Pau e Buffon, as Índias possuem um clima horrível, frio, úmido, muito parecido ao clima dos pântanos. Se você não sei se alguém já leu o livro de Cornelius de Pau, Recherche philosophique sur les Américains, mas tem uma descrição horrível das Américas como um pantano geral. Por essa razão, os índios são uma variedade totalmente degenerada da espécie humana. Eles têm uma constituição radicalmente alterada, fria, úmida, fraca, parecida às mulheres. Eles têm um sangue mais viscoso, de tal forma que a sífilis é para eles um estado natural. Faço a citação. É uma afeição do seu temperamento mais do que uma qualidade mórbida. Fim de citação. Constituição mórbida que se torna natural. Essa alteração geral da Constituição produz, além disso, uma total estupidificação intelectual e moral. E nesse nível, De Pau introduz um conceito muito importante e um novo modelo patológico cujo sucesso no século XIX para analisar as raças e os anormais vai ser imenso, que é o modelo da paragem de desenvolvimento. Segundo De Pau, faço a citação, as crianças desse gênero, os índios, têm alguns vislumbres de espírito até os 16, 17 anos. Mas depois dos 20 anos, a estupidez chega brutalmente. Eles recuam ao invés de progredir. Fim de citação. Esse modelo da paragem de desenvolvimento ilustra uma outra polaridade do modelo da alteração. As raças não são alteridades radicais, mas também não são desvios de uma norma original. São atrasos ou fixações dentro de um desenvolvimento normal. Se poderia fazer muitas coisas sobre esse tema, porque é um tema que se aplica depois economicamente também, a questão de desenvolvimento por essa razão. Por exemplo, segundo o naturalista monogenista de Quatrefages, no século XIX, citação, o negro é um branco cujo corpo adquiriu a forma definitiva da espécie, mas cuja inteligência parou no caminho. É, ele fala sempre, um ser humano cuja inteligência, por uma paragem do desenvolvimento, parou no nível da inteligência dos jovens da raça branca. Fim de citação. Então, aqui é um exemplo perfeito que não é uma alteridade radical, é um branco, é um homem mais parado. Precisamos notar que esse modelo da paragem do desenvolvimento, que se conjugará sem dificuldade com o evolucionismo, na segunda parte do século XIX, foi usado também para analisar as raças dos anormais na Europa. Por exemplo, o médico Foderé aplicou exatamente o modelo de Pau para explicar o cretinismo nas Alpes. E depois vai se difundir para pensar, por exemplo, a idiocia moral, paragens no desenvolvimento da moralidade. Então,
o outro ponto sobre o qual queria insistir, depois dessa análise das alterações da Constituição, é que preciso repetir que não se deve confundir o conceito de raça e simples constatação de uma diferença ou uma alteração dos temperamentos dos povos. Essas diferenças, essas alterações poderiam, por exemplo, ser renovadas a cada geração por conta do clima, ou ficar superficiais. Da mesma forma, não devemos confundir as variedades com as raças, porque nem todas as variedades se transmitem pela hereditariedade. Nem todas as variedades formam linhagens ou raças. A raça implica uma coisa a mais, o mecanismo de transmissão das alterações através das gerações. E é uma coisa que não era tão evidente no século XVIII, porque existiam debates consideráveis sobre o problema da hereditariedade e da reprodução. Precisamos recordar que o termo mesmo de raça se refere diretamente a essa noção de geração. E a outra possibilidade de etimologia do termo mesmo de raça, geração, generatio em latim. A raça é uma linhagem, uma série de gerações sucessivas. O Buffon sublinha esse ponto sobre os negros de jeito bem claro. A ictericia, ele disse, e a influência atual do clima, faço citação, parecem ser coisas ocasionais da negridão, e não a sua causa primeira. É certo que o germe da negridão é transmitido pelos pais aos filhos. Fim de citação. Então a raça significa mais a transmissão através da geração. É o princípio de transmissão hereditária das alterações que explica a formação de raças dentro da espécie humana. Buffon insiste sobre esse ponto também no fim do seu artigo mais famoso, que é o artigo sobre as variedades na espécie humana. Ele escreveu a coisa seguinte: essas variedades se tornarão variedades da espécie. Eu sublinho da espécie. Só porque elas se tornarão mais gerais, mais fortes e mais constantes devido à ação contínua das mesmas coisas. Porque se perpetuarão e se perpetuam de gerações em gerações, como as deformidades e as doenças dos pais e das mães que são transmitidas aos seus filhos. Fim de citação. A mesma declaração se encontra em Cornelius de Pau, por exemplo, quando ele critica as hipóteses poligenistas sobre os negros. Os negros sofrerão, segundo ele, de uma degeneração radical que se transmite pela semente deles, através das gerações, de tal forma que a cor negra, variedade acidental, produzida pelo clima, se inscreve progressivamente na linhagem deles. Faço a citação. Se alguém quiser negar que a substância reprodutiva é capaz de carregar e de transportar um fermento venenoso, ele está falando da corda dos negros, um fermento venenoso, poderíamos começar por citar a longa e atroz lista de doenças hereditárias que se perpetuam nas famílias. Fim de citação. Então, como vocês podem constatar, desde o momento em que se procura entender como variedades acidentais se tornam raças, se perpetuam através das gerações, um modelo aparece imediatamente, que é o modelo das doenças hereditárias. Então, a analogia para pensar as raças será a doenças hereditárias. Para explicar como se transmitem algumas variedades, como essas variedades não são variedades isoladas, singulares, mas variedades constantes que se reproduzem ao longo das gerações, e como também se podem agravar, tem um modelo
o modelo das doenças hereditárias e vai ser o modelo fundamental para a introdução do conceito de raça na história natural. Vou sublinhar alguns pontos dessa constatação. O primeiro é que essa coisa implica uma coisa absolutamente fundamental para a história futura do racismo e do eugenismo, por exemplo. Uma ruptura fundamental que precisa ser analisada. Agora, as variações individuais, mais ou menos monstruosas, as doenças hereditárias nas famílias e a formação das raças mais ou menos constantes dentro da espécie humana se inscrevem dentro do mesmo plano que é o plano da espécie. O que implica também uma coisa fundamental, é que as doenças hereditárias se tornam, por conseguinte, ameaças potenciais para a espécie, que é uma coisa totalmente diferente da análise anterior das doenças hereditárias, que concernavam as famílias, por exemplo, mas não concernavam a espécie mesmo. Não seria possível entender o problema da degeneração da espécie humana e todos os dispositivos eugenistas para combatê-las no século XIX sem levar em consideração essa ruptura fundamental. Segundo ponto, a partir desse momento, é preciso, todavia, distinguir entre variações normais e variações mais ou menos patológicas. Distinção que se revelará muito difícil de ser feita. Buffon e Depot, por exemplo, vão estabelecer diversas distinções no campo ainda indiferenciado das variedades. Uma coisa que vou dizer agora, na análise tradicional da história natural, por exemplo, no Linneo, você não acha diferenciação de variedade. Todas as variedades são variedades no mesmo plano. E, por exemplo, o Linné coloca no mesmo plano as variedades de cor, como o Homo afer, que é negro, etc. As variedades como o Homo ferus, o Homo selvagem, que com certeza não se transmite as coisas pela geração, porque são todos as crianças selvagens que foram encontradas nas florestas, por exemplo. O Homo monstruoso, que é o gigante, por exemplo, etc. Todas as variedades são assim no mesmo plano. Desde Buffon e Cornelius Depot, por exemplo, temos critério de distinção entre dois tipos de variedades. Variedades singulares, acidentais, e variedades que se transmitem através da geração, que são as raças. Então, o critério fundamental de distinção de variedades para o Depot ou o Buffon, por exemplo, é a questão da transmissão ou da reprodução das variedades. É fundamental para a formação do conceito de raça mesmo na história natural. Não tem conceito de raça na história natural sem essa distinção entre variedades que não se reproduzem e variedades constantes que se reproduzem. Depot ou Buffon criticam, por exemplo, Voltaire ou Linneo por terem considerado os albinos como uma espécie diferente dentro do gênero Homo. Segundo Buffon, os albinos sofrem de, estou fazendo citação, né? Uma espécie, sofrem de um tipo de doença que eles herdaram de seus pais. São, ele disse, indivíduos isolados. Não são uma espécie de homens constantes e particular, mas indivíduos singulares que formam uma variedade acidental. Não são uma espécie, não são uma raça, são indivíduos acidentais. O Depot adota a mesma posição. Os albinos não são, ele escreve, citação, nem uma raça, nem uma espécie, mas simples indivíduos. Buffon aplica o mesmo raciocínio para negar a possibilidade de uma raça de gigantes ou de anãos, por exemplo. Ele distingue, por conseguinte, entre uma variedade individual não transmissível
ou de jeito constante, e uma raça. Ele escreve: os gigantes e os anãos são variedades individuais e acidentais e não diferenças permanentes que produzem raças constantes. Felicitações. Por consequente, se pode constatar que o critério da reprodução permite de distinguir entre diversos tipos de variedades. Variedades individuais, acidentais, que podem ser patológicas ou monstruosas, por exemplo, e variedades constantes, transmissíveis através das gerações, que formam raças. Ok? Mas, essa diferenciação é mais difícil de ser estabelecida diante de todas essas variedades hereditárias, doenças e monstruosidades que precisamente se transmitem através das gerações. Por exemplo, as doenças hereditárias mesmas se transmitem através das gerações. Aqui o critério da reprodução não é eficaz. É uma questão extremamente importante. As doenças e as monstruosidades hereditárias talvez podem criar raças. Talvez raças são normalização através da geração de monstruosidades ou de doenças hereditárias. A questão é ainda mais relevante devido ao fato que, nessa época, o exemplo da reprodução das monstruosidades ao longo da geração é bem frequente para explicar a formação das raças humanas a partir de uma origem comum. Na verdade, o modelo das monstruosidades hereditárias ou das doenças hereditárias foi estrategicamente investido por os monogenistas para pensar raças dentro de uma humanidade originalmente única. Em particular, para negar o argumento dos polygenistas, como Voltaire, por exemplo, que diziam que as diferenças entre os negros e os brancos são diferenças de espécie que implicam origens diferentes. O argumento de Voltaire é de dizer isso. Se constata diferenças entre o branco e o negro, que são diferenças que se reproduzem, que são constantes, que são bem fortes, que por outros animais seriam diferenças de espécie. Então, tem diferença de espécie entre o negro e o branco. E disso, eu faço uma dedução que espécies diferentes implicam gerações diferentes, implicam origens diferentes, que é um jeito para ele de combater o discurso da Bíblia. Okay? Os monogenistas vão dizer a coisa seguinte, hein? Que, primeiro, a espécie natural não é uma realidade lógica, mas genealógica, fundada num antepassado comum e na possibilidade de reprodução interindividuais. É a definição do E, mais importante de tudo, que é possível demonstrar que duas linhagens, duas raças, variedades constantes, aparentemente bem diferentes, têm a sua origem no mesmo casal primitivo e se diferenciarão depois por um mecanismo de alteração transmitida na raça por hereditariedade ao longo das gerações. E os dois exemplos que vão tomar são a criação dos animais, ainda, porque é bem fácil mostrar na criação dos animais que você acumula diferenças para criar raças totalmente diferentes desde uma origem comum. E o outro exemplo é o exemplo das patologias e das doenças hereditárias, como exemplo que vou dar agora, que são o exemplo do negro branco, por exemplo, de Maupertuis, ou de homem porco-espino de Baker, sobre o qual vou falar um pouco. Para concluir, vou detalhar um pouco os dois modelos principais para pensar essa ideia da formação das raças como por transmissões de alterações por hereditariedade. O primeiro modelo que ilustra perfeitamente isso é o modelo mais importante, que é o modelo da degeneração da espécie humana. Modelo
que você pode encontrar, por exemplo, no Buffon, no Cornelius de Pau, no Blumenbach, antropólogo muito importante, e depois que será introduzido no campo da medicina mental por o Benedicto Augustin Morel na metade do século XIX. O termo mesmo de degeneração é um termo polimórfico, muito usado na medicina e na história natural. Pode se referir a uma alteração da constituição individual, dos humores ou dos tecidos. Se fala de um jeito bem tradicional na medicina humoral, por exemplo, de uma degeneração de tal humor, que significa um cambiamento de qualidade. Frio, quente, por exemplo. Mas, geralmente, no campo da história natural, e especialmente desde Buffon, esse termo se refere ao processo hereditário através do qual essas alterações se inscrevem na geração. Através do qual alterações acidentais se tornam essenciais. Através do qual, se pode dizer, o mesmo se torna o outro. Assim, se pode encontrar na definição do naturalista Frédéric Cuvier, que define assim a degeneração. Você tem a citação, hein? A degeneração designa todas as alterações hereditárias, produzindo modificações orgânicas que já não são individuais, mas se tornam inerentes à natureza íntima dos seres e se perpetuam de gerações em gerações. Sempre essa ideia, hein? Se perpetuam de gerações e de gerações. Assim se formam as variedades e as raças. Fim de citação. E para ser ainda mais preciso, a degeneração se refere ao modelo elaborado por Buffon e formalizado por Blumenbach, isto é, um processo de desvio, de acumulação hereditária das alterações do tipo específico, que faz desviar o tipo específico. Não vou, talvez, entrar na questão de quanto tempo posso falar sem... Que? Já é bastante. Então, não vou insistir sobre isso, mas só uma coisa, você conhece um pouco o trabalho de Blumenbach, porque o trabalho de Blumenbach ilustra perfeitamente isso, porque a análise de Blumenbach é de analisar as raças humanas como desvios, desde o tipo original, desvios que se transmitem através da geração. E uma coisa que é bem interessante é que ele escreveu diversas versões do seu texto principal. E na primeira versão, ele não usa do conceito de degeneração, ele não usa do conceito de raça. E ao mesmo tempo, o que nos interessa aqui, é que ele excluiu a medicina totalmente, as analogias médicas do campo da história natural. Na terceira versão, ele cambia totalmente de análise, porque ele cambiou totalmente, ao mesmo tempo, de teoria sobre a reprodução. E agora, ele considera as raças, ele usa o conceito de raça, e ele considera as raças como degenerações através das gerações do tipo original. E ao mesmo tempo, ele reintroduz totalmente o vocabulário da patologia. E não é por acaso, é porque ele interpreta as raças como quase perversões, desviações de uma força vital, que é a força da reprodução do tipo específico. Então, se você qualifica as raças como quase perversões, desviações de um tipo, de uma força que normalmente reproduz o tipo específico, as raças se alinham com as monstruosidades, as patologias, etc. O outro modelo sobre o qual vou concluir rapidamente é o modelo do erro hereditário, que é um modelo um pouco diferente do modelo da degeneração do tipo específico. Porque se precisa distinguir o do primeiro por diversas razões. A primeira é que o modelo de degeneração é ligado intimamente ao conceito de
tipo específico. A degeneração é a degeneração do tipo específico. O modelo do erro hereditário insiste muito mais sobre as alterações pontuais bem localizadas. Por exemplo, quando o Maupertuis desenvolvia sua teoria sobre a formação das raças, a partir do exemplo do negro branco, ele se focaliza sobre erros localizados sobre tal ou tal característica. O olho, a pele, a cor da pele, etc. Nunca se refere ao tipo, à noção do tipo específico. Se interessa ao que ele chama de uma memória, de instinto, de hábito próprio a uma parte particular do corpo, que é bem individualizada e que pode conhecer erros, desvios localizados. Por essa razão, se pode bem convertir numa interpretação integrada na genética moderna, porque como é pensado essa análise do erro hereditário para Maupertuis, exatamente como um tipo de mutação que se acumula através do tempo e da geração. Em segundo lugar, o outro ponto de distinção bem importante como o primeiro modelo da degeneração é que o modelo do erro hereditário não invoca necessariamente a influência direta dos estímulos externos, dos alimentos, do ambiente, etc., para explicar a formação das raças. Ele só parte da constatação da existência de um erro, uma monstruosidade, por exemplo, uma patologia, e da possibilidade da transmissão hereditária desse erro através da geração, por exemplo, com o exemplo das doenças hereditárias. Essa transmissão implica uma difusão possível dos erros através da geração e a formação assim, através da dispersão desses erros, das raças mesmas. Por exemplo, os médicos e naturalistas ingleses Lawrence e Pritchard se servirão explicitamente desse modelo para criticar uma explicação da formação das raças que se fundamentaria nas alterações diretas do temperamento individual causados pelo clima ou pelos alimentos. Como nota Pritchard, o princípio de economia animal que explica a produção das variedades é totalmente distinto do princípio que se aplica às mudanças produzidas no indivíduo por causas externas. Aqui tem a ideia de um erro que não se pode explicar bem, mas que não é ligado ao ambiente, por exemplo, mas que depois se transmite através da geração e se difunde na população. E é desse jeito que se formam as raças. Vou dar o exemplo de Pritchard. Pritchard toma o exemplo das doenças hereditárias para demonstrar esse ponto. Ele disse: tem um tipo familiar que se forma desse jeito, significa que tem diferenças que caracterizam famílias assim, mas se observe depois que do mesmo jeito se pode difundir esse tipo através da população em geral, e assim como ele disse, as diferenças gradualmente se aumentam, o povo diverge nas características da sua pessoa e uma fisionomia nacional assim se forma. Que é uma análise bem interessante, porque tem uma relação com essa análise da genética das populações interessante. Para concluir, vou dar o exemplo que o Pritchard usa sempre, que é um exemplo, para ilustrar esse ponto, que é um exemplo de uma doença hereditária, e que é um exemplo dessa pessoa, que é Edward Lambert, chamado o Homem Porco-Espinho, e que foi analisado por o naturalista Baker na Royal Society em 1731 para pensar a formação das raças humanas.
o Edward Lambert sofria de uma forma grave de ictiosis, uma doença da pele, que faz essas coisas assim, não? Dando a ele o aspecto de homem porco-espinho. Transmitiu essa doença às suas crianças. E segundo Baker, esse caso podia explicar como as diversas raças humanas, que parecem hoje tão diversas, que alguns acreditam que são espécies diversas, criadas de forma independente, se formarão a partir de uma origem única. Como ele escreveu, não há dúvida de que uma raça de homens possa se propagar a partir desse homem. Se isso acontecer, e depois sua origem acidental ficar esquecida, não seria improvável que algumas pessoas considerassem essa raça como uma espécie diferente no gênero humano. Essa constatação nos faz pensar que, se o gênero humano foi produzido a partir de uma estirpe única e idêntica, a pele negra dos negros e outras diferenças semelhantes teriam aparecido inicialmente pelas mesmas causas acidentais. Então, como vocês podem ver, o modelo das doenças hereditárias permite de dar uma explicação monogenista na formação das raças e dizer que não são espécies diversas, mas são doenças, monstruosidades, normalizadas através da geração. Que significa também uma coisa bem importante, que se você quer lutar contra a formação de raças mórbidas, você precisa intervir o mais rápido possível para evitar a formação de raças que depois se inscrevem na geração. Obrigado. Desculpe por